Olá, meus alunos da turma Terceiro Regular Manhã, do CEP João de Deus Carvalho. Eu sou a professora Liliane Rodrigues, professora de língua inglesa. Estamos iniciando mais um ciclo, de atividades. Continuamos com as aulas remotas, procurando da melhor forma, de forma clara, concisa, repassar os assuntos propostos para vocês. E a gente inicia o mês de agosto com os estudos em inglês, nesse caso da parte gramatical, da língua. Nós iremos estudar o Direct and Indirect Speech, que é o discurso direto e indireto em inglês, que com certeza também vocês já estudaram ou vão estudar em língua portuguesa, né? Então, o discurso direto em inglês, o Direct Speech, ele repete-se ao pé da letra a fala da pessoa. Ou seja, você diz exatamente, por exemplo, em português, você diz exatamente como a pessoa disse, você usa as palavras daquela pessoa. Já o discurso indireto, chamado de indirect speech, a gente relata com as nossas palavras o que alguém disse, né? A gente coloca o nosso cunho pessoal para reproduzir a fala de alguém, ok? Então, resumidamente, é isso, e nós vamos aprender como é que isso funciona na língua inglesa, né? Que é um pouquinho mais complexo, porque nós não temos, vocês muitas vezes não têm acesso à tradução, não sabem a tradução. Então, o discurso direto é quando nós repetimos o que foi dito anteriormente, a gente só repete. A gente não faz nenhuma mudança e não coloca nada pessoal da gente naquela fala, né? Já o discurso indireto, nós contamos com as nossas próprias palavras o que foi dito. Teoricamente, isso é fácil. Em língua portuguesa, isso é fácil. Mas quando nós vamos para fazer esses estudos, essas análises do discurso direto e indireto em inglês, nós temos que ficar atento às mudanças, porque muita coisa muda de um discurso para o outro, principalmente em inglês. Né? Em português é muito fácil identificar isso, porque aqui nessa frase, Kitty disse, vírgula, eu estou muito feliz. Aqui é a fala de Kitty. É como ela disse, são as palavras de Kitty. Já se você quiser reproduzir e dizer com suas palavras o que Kitty disse, aí você diz, Kitty disse que estava muito feliz. Foi fácil. Então, o que foi que mudou? O que foi que mudou? Primeiramente, mudou o pronome. No caso aqui, ela estava dizendo que estava feliz. Aqui, alguém disse que ela estava feliz. Então, mudou o pronome eu por ela e mudou o tempo verbal. Olha, estou no presente. Quando você for dizer o que ela disse da sua forma, né? Você mudou o verbo estou por estava. Então, existem as mudanças. Então, como acontece isso na língua inglesa? Então, vamos analisar essa frase aqui em inglês. Nós temos Kitty disse. Nós devemos ficar atentos aos verbos que antecipam a fala, que são, no caso dessa frase aqui, é o verbo said, é o verbo disse, né? Sempre quando a gente vai usar o discurso direto, a gente usa verbos que antecipam a fala, né? Então, Kitty disse. Então, tá aqui o verbo que antecipa a fala, said, né? Eu estou muito feliz. Então, usou o que aqui? O pronome I, que é o pronome eu, né? E esse Mzinho abreviado, gente, é o am, o verbo to be no presente, que significa ser ou estar, nesse caso aqui, estou. Então, o que é que vai mudar lá em inglês? Vai mudar esse pronome I, vai mudar esse pronome I, né? E o am. Não são as coisas que mudaram lá quando a gente fez aqui na frase em português, não é isso? Então, na outra frase vai ficar Kit disse. Essa vírgulazinha aqui a gente vai retirar ela. Por exemplo, vamos colocar o that no lugar dessa vírgula, porque vai haver uma continuação na fala, de forma indireta. O que significa esse that? That significa que, é o pronome relativo que. Então, Kit disse que. Então, no discurso indireto sempre vai acontecer da gente usar o that, que é o pronome relativo que. Eu disse que o pronome muda. Lá no discurso direto aqui, quem estava dizendo era Kitty, ela mesma, eu, no caso, né?
Então, aqui já não é mais Kit que vai falar, alguém vai falar por ela. E ela é Kit, ela é she, né? Então, eu vou trocar esse pronome I, eu vou trocar esse pronome I pelo pronome she. Sempre quando na frase do discurso direto tiver o pronome I, eu mudo por she ou he, lá no discurso indireto, tá bom? Porque eu não sei se é homem ou mulher, então você vai analisar. Nesse caso é Kit, então eu vou escolher she. Sempre é assim. Nesse caso aqui, eu tenho o verbo to be am, né? Esse Mzinho aqui é esse aqui. Então, sempre que acontecer no discurso direto de nós usarmos o am para reproduzir a fala de alguém, lá no discurso indireto eu vou trocar esse am por was. Sempre vai ser assim, ok? Então, analisem essas mudanças. O que é que vai mudar do discurso direto para o indireto? Vai mudar pronome e vai mudar o quê? Tempo verbal, certo? Então, esse é um exemplo. Existem outros tipos de frases que são diferentes, acontecem as mudanças de forma diferente, ok? E sempre lembrar da presença do that no discurso indireto. Vamos ver mais. Aqui também, Paula disse, né? Paula disse, eu estou muito cansada. Então, como é que eu sei que essa frase está no discurso direto, no direct speech? Primeiramente, eu falei para vocês, mesmo sem saberem a tradução, existe aqui o emprego das aspas. Em inglês, se tiver essas aspasinhas, não tenham dúvidas que essa frase está no discurso direto, tá bom? Que é quando reproduz fielmente a fala de quem fala. A fala de quem fala, não, a fala de quem se expressa, né? Então, vamos lá, vamos analisar o que é que vai mudar nessa frase em inglês. Primeiramente, do discurso direto para o indireto. Nós vamos tirar essa vírgula, trocar ela por that. Vamos dizer mais ou menos assim. O que foi que eu disse para vocês? Muda pronome e muda verbo. Pois vamos lá. Qual é o pronome lá no discurso direto? O pronome é eu. O que foi que eu disse para vocês? Que nós trocamos o I por she ou por he na outra frase. Como aqui é Paula, a gente vai trocar esse I aqui por she. Pronto. Eu disse para vocês que quando tiver o am, a gente vai trocar ele por was. E tá feita a transformação. Só mudou isso, entendeu? Sempre lembrar, vai mudar pronome e vai mudar verbo, certo? Sempre. E até agora, os exemplos que a gente viu é o pronome I, que vai ser modificado por she ou he, dependendo do sujeito. E am, a gente vai trocar sempre por was, ok? Vamos ver. Esses são os verbos que antecipam a fala. O verbo say, que é aquele verbo que a gente está frequentemente aqui vendo, que é o say, disse. Say é o verbo dizer, e a gente usa no passado, disse. Ou ask, que é o verbo perguntar, pedir. Até agora a gente está usando mais esse aqui, né? O say. Vamos ver? Então, vamos ver agora outros exemplos de transformação. Nem sempre vai ser o I por she e nem o am por was. Vamos ver aqui outros exemplos. Esse par de frases aqui, nós temos o verbo que antecipa a fala, a vírgulazinha e as aspas, né? Quer dizer o quê? Essas aspas, que está no discurso direto. Então, vamos transformar essa frase para o discurso indireto. Vai mudar o quê? Vamos lembrar? Pronome e tempo verbal. Então, vamos ver. Qual é o pronome aqui? O pronome é I. Então, o que foi que eu disse para vocês? Que na outra frase a gente muda o I por he ou she. No caso aqui é she, porque o sujeito é she. E sempre tirar essa vírgulazinha e colocar o that. Eu sempre lembro, eu esqueço de dizer isso antes para vocês. Então, a primeira mudança já aconteceu. O she said continua igual. A vírgulazinha lá de cima, a gente coloca o that no lugar dela, que é o pronome relativo que. Se tiver o pronome I, a gente muda por she. E no caso, esse verbo aqui, estude, ele é um verbo que está no presente. Na frase de cima, nessa frase aqui, nós não temos nem am, nem nada, não é isso? Então, nós temos quem? O verbo estude, ele está no presente. Então, quando no discurso direto o verbo estiver no presente, a gente vai colocar ele no discurso indireto, no passado. E vamos usar mais os verbos regulares. Como é que faz o passado simples de um verbo que é regular? Acrescentando ed. Ok? Então, lá no exercício que tem no finalzinho desse vídeo, vocês vão ver exemplos. Então, quando o verbo estiver no presente, a gente vai colocar ele no passado, na outra frase, no discurso indireto. Só acrescentar o ed.
ok? Então, está mudando o quê? Pronome e verbo. E esse that. Vou até colocar aqui, ó, that. Depois a gente muda o quê? O pronome, depois a gente muda o verbo. Se tiver no presente, vai para o passado com ED. Vamos ver outro par de frases. Outro par de frases. Cada caso tem sua particularidade. Olha só. Temos she said. A vírgulazinha aqui vai ser retirada e colocar o que no lugar dela? That. O que é que vai mudar o pronome? Esse pronome aqui vai ser mudado na outra frase por she. Por que é she? Porque o sujeito é she. Só que nessa frase já tem um verbo com ED, ou seja, essa frase já está no passado. Se ela já está no passado, o que é que vai acontecer lá na frase de baixo, nessa frase aqui? Ela vai para o passado perfeito, certo? E como é que se faz o passado perfeito? Nós já estudamos isso. O passado perfeito é acrescentar o had. Esse had aqui antes do verbo principal. É o verbo ter no passado. Had significa tinha. Então, é só você repetir o study, que já está no passado, e antes dele colocar o had. Ok? Então, vocês estão vendo que vocês vão se deparar com vários exemplos de transformação do discurso direto para o indireto. Ok? Lembrando sempre, as mudanças são that, I troca por she, dependendo do sujeito. Se o verbo estiver no presente, ele vai para o passado, com ED. Nesse caso, a mesma coisa, troquei a vírgulazinha por that, I eu troquei por she. Nesse caso, foi diferente da outra, porque studia já estava no passado, então foi o que eu fiz. Eu repeti studia e coloquei o had antes, para colocar essa frase no passado perfeito. Tá bom? Então, eu disse, eu estudei ontem. Aqui, ela disse, eu estudei ontem. Aí, aqui, ela disse que tinha estudado no dia anterior. Então, estão vendo que nós temos a obrigação de mudar o tempo verbal para que a frase tenha sentido. Tá certo? Então, veja aí, esses dois casos vão acontecer também no exercício. Outro exemplo diferente. Agora, nós temos aqui casos diferentes. Vamos lá. She said. Ela disse. O sujeito é she. A vírgulazinha, eu vou colocar o que no lugar dela? That. O you, vamos trocar o sujeito, vamos trocar o pronome. Então, o you nós vamos trocar por she, porque she é o sujeito. Só que, nesse caso, nós temos um tempo verbal diferente. Nós temos aqui o will study tomorrow. Tudo remete ao futuro. O que é o futuro simples? A presença do will mais o verbo. Essa frase está no futuro, não é no passado. E o tomorrow é um advérbio de tempo que nos remete ao futuro, que significa amanhã, né? Então, se lá no exercício vocês se depararem com essa formação will study, como é que eu vou transformar essa frase no discurso direto para o indireto? Volta aqui, ó, that. O I eu troquei por she. E se tiver a presença do will, eu vou trocar o will por o would. E repito o verbo, é só isso. A mudança que vai acontecer no tempo verbal, se for futuro simples, é trocar o will mais verbo por o would mais verbo. Aí, essa frase aqui de baixo não está mais no futuro simples, ela está no condicional simples, que é algo que poderia acontecer. Existe uma condição para que isso aconteça. Aqui em cima, ela disse, estudarei amanhã. Ela tem certeza, né? Mesmo sendo no futuro. Aqui ela já diz o seguinte, ela disse que estudaria no dia seguinte. Pode ser que algo aconteça, né? Que, de repente, impeça ela de estudar, ok? Então, esse é um exemplo diferente. Vamos ver mais um exemplo aqui, só que esse é um pouco parecido. Está aqui she said. A vírgulazinha eu troco por that, I eu troco por she, e esse M eu troco por was. A frase de cima está no presente contínuo. Ela disse, estou estudando. E a frase de baixo vai ser colocada no discurso indireto no passado contínuo. Ela disse que estava estudando, então não muda muita coisa, só mudou o I por she e o M por was. O estudo continuou o mesmo, ok? Mais exemplos também parecidos aqui, ó. Ela disse, vou estudar no futuro imediato. Então, she said, a vírgulazinha nós trocamos por that. As aspas têm que ser retiradas, eu esqueci de falar. O pronome I vai ser mudado pelo pronome she. M,
é o verbo to be no presente, vai ser transformado no verbo to be no passado. E o going to, estude, continua igual. Então, o que muda sempre, vamos lembrar, pronome e verbo, ok? Nesse caso, essa frase de cima está no futuro imediato. Ela disse, vou estudar, ok? E na frase, na de baixo, ela disse que ia estudar, tá certo? Então, vejam as particularidades. Aqui, a última particularidade, pode acontecer que o discurso direto venha com a presença do verbo modal. Quais são os verbos modais que a gente estudou? Can, must, né? Might, tem vários. Só que eu vou colocar aqui só o verbo can, né? Que é o verbo poder. Vamos usar esse aqui. Se ele estiver na frase que remete ao discurso direto, nós vamos trocar ele lá no discurso indireto pelo passado dele, que é could, que é podia, poderia, né? Então, aqui ela disse, eu posso ir. Então, vamos mudar isso. Vamos colocar agora no discurso indireto. Ela disse que poderia ir. Então, ela disse, a vírgulazinha eu coloco that. O pronome I eu mudo por she, porque é ela. E onde estiver o verbo modal can, eu troco ele por could. O verbo continua o mesmo, ok? Então, vocês observaram, gente, que o segredo, temos vários tipos. O segredo qual é a sequência? A sequência lá no discurso indireto, qual é a mudança? That, mais pronome, mais verbo. O que vai mudar entre o discurso direto e indireto em inglês, fiquem atentos, é a presença do that. O pronome eu vou mudar. Sempre, o pronome, nesses casos aqui, I, se o pronome for I, eu, vou mudar por she ou he, dependendo do sujeito. E o tempo verbal, né, gente? Então, observem bastante isso na hora de responderem a atividade. Vocês têm 15 dias, têm toda a paciência para assistirem um vídeo, observarem, analisarem e depois me enviarem o gabarito. Então, está aqui um exemplo. Vou fazer essa com vocês, na número 1. Olha aqui a frase de cima, ela tem as aspas, né? Ela está no discurso direto. O que é que significa? John disse, eu ouvi música ontem. O que é que vai mudar? Eu já disse para vocês, vamos lá? Vai mudar that, vai ser nós vamos, no discurso indireto, acrescentar o that, vai mudar o pronome e vai mudar o verbo. Então, vamos lá. John disse, então, John said. No lugar da vírgulazinha that, o I eu troco por she, e esse verbo está no passado. Então, o que é que vai acontecer quando o verbo estiver no passado? A gente vai deixar ele no passado e colocar antes dele o had. A frase no discurso indireto vai ficar no passado perfeito. Então, a frase correta aqui, gente, que melhor digamos, expressa o discurso indireto da frase acima é a letra C. Ó, John disse que, tem o that. Eu troquei o A por he, por quê? Porque he é John, John é o sujeito. Como o verbo já estava no passado, eu só coloquei o had antes. Então, a letra C. Por que que não é a letra A? Por que que não é a letra A? Porque está faltando o had. Por que que não é a letra B? Porque está faltando o sujeito e o had. O sujeito está errado, ele não trocou o sujeito. Ele continuou usando I, não pode usar I, né? E por que que a letra D está errada? Porque o sujeito não é you, o sujeito é he ou she. Não foi isso que eu falei para vocês? Ok? Então, a letra C. E aí, vocês vão analisando a segunda questão. Vejam, voltem o vídeo anteriormente aí, o que eu expliquei sobre o will, né? Aqui na terceira, voltem aí direitinho e vejam o que eu expliquei sobre can. Estão vendo? Cada frase, cada discurso com a sua particularidade, com o seu tempo verbal. Olha aqui, ó, direitinho, certo? Então, não é difícil, vocês têm que analisar pronome e tempo verbal. O que muda de um discurso para o outro é pronome e tempo verbal. Aí tem a 5, a quinta questão, a sexta questão e pronto. Vocês têm 6 questões para analisarem, tá bom?
Manda o gabarito das 6 para mim em 15 dias. Então, assistam o vídeo direitinho e aprendam, tá bom? Obrigada. E boa sorte!